Pois é, meus amigos, estou de volta. Vou contar mais uma história da roça para vocês. Agora vai ser uma história que minha avó me contou, que a mãe dela contou para ela e que a bisavó da minha avó contava para a mãe dela, tá? Se liga aí, história de mula sem cabeça. É, meus amigos. Inclusive, vou reforçar o convite para vocês, vou deixar o link aqui embaixo do Instagram para vocês mandarem a história de vocês que eu vou contar aqui no canal, tá? Tá chegando as histórias lá, eu vou separar as histórias que vocês já estão mandando lá e vou contar para vocês logo em breve, beleza? E ó, não esquece, vamos começar o canal aqui agora, deixa o like, se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações, falou? Que eu vou tentar colocar vídeo quase todo dia aqui de histórias que eu tenho, que minha avó me contou, que, sei lá, minha bisavó, quando era viva, me contava na época, e eu vou trazer todos para você aqui, e obviamente que eu quero também a presença de vocês, e vou contar a história de vocês também, falou? Então vamos para a história logo, porque é uma história, cara, que me dava muito medo, eu tinha muito medo de mula sem cabeça, muito medo, e essa história, inclusive, para quem assistiu o vídeo anterior, se passa no mesmo lugar, num povoado no interior de Minas Gerais, que na época não tinha luz, em torno, sei lá, 1930, alguma coisa assim. O lugar não tinha luz, não tinha chegado luz direito, não tinha água, assim, era um lugar com poucas pessoas que viviam, estrada de terra, morro, muito mato, assim, totalmente longe da civilização e da cidade grande, teoricamente, na época. Eu não vou falar a cidade qual era, né? Mas no interior de Minas. E era muito inóspito ali o lugar, né? Não tinha muita gente assim. E naquela época o pessoal costumava acreditar muito nessas assombrações. Tinha assombração que subia no cavalo. Eu vou contar isso para você também, para vocês aí qualquer dia. Assombração subindo no cavalo e acompanhando aí meu avô e tal, nesse mesmo lugar. Eu vou contar muita coisa para vocês nessa época, tá? Só que as pessoas acreditavam muito nessas histórias. E o que acontece, cara? O pessoal falava, na época, que a mulher que se deitasse com o padre virava mula sem cabeça, né? E essa história começou a rodar lá no povoado, que não sei o que, como eu falei para vocês no vídeo anterior, lá tinha uma igrejinha nesse povoado. E o pessoal começou a desconfiar que uma mulher tinha chegado há pouco no povoado, ali, na época, estava tendo caso com um padre dessa igrejinha. E o pessoal, não sei o que, começou um boato. Começou com um boato e tal. Depois, um certo dia, o pessoal armou de pegar os dois lá dentro depois da missa. E pegaram os dois lá dentro do quartinho. Pois é, cara, depois disso não teve jeito. O pessoal começou a falar, e começou aquele burburinho na cidade. Pois é. Aí, cara, o que acontece depois desse burburinho todo e depois que o ato foi consumado, né? Começou a aparecer um bicho. O pessoal contava assim, né? Começou a aparecer um bicho parecido com um cavalo, né? E sem cabeça e cuspindo fogo pelas ventas, pela cabeça. Não tinha cabeça, cuspia fogo. Ali o pessoal relatava isso. E minha bisavó, a bisavó da minha avó, no caso, contou isso. E sempre falava que uma vez ela estava indo numa ajuda, né? Para ajudar, foi ajudar uma amiga dela que morava numa outra cidadezinha, meio que um outro município ali desse povoado e tal. Tinha que andar bastante. E ela foi ajudar essa amiga dela que estava parindo, estava tendo bebê, no caso aí, né? E o marido dela tinha ido para uma, não sei se era vaquejada, não sei se é que ele vendia algumas coisas e ele viajava,
né, para poder vender e tal. E dessa vez ele não chegou a tempo, porque ele ia para muito longe. Não chegou a tempo do neném nascer. E naquela época não tinha comunicação, né? O pessoal era muito pobre, não tinha celular, não tinha nada dessa história para comunicar como tem hoje. E o que acontece? Minha bisavó precisou ir lá para dar essa ajuda, para dar essa mão para ela lá na hora de parir. Antigamente não paria em hospital, paria em casa, tinha paredeira lá, tinha essa história toda aí, paria em casa. E ela foi lá para ajudar ela com a criança. Segundo ela, que ela me contava, e eu me tremo até hoje com essa história, porque eu vivi no lugar também, eu fui lá muitas vezes, segundo ela, era em torno assim mais ou menos de meia-noite e pouco, todo mundo dormindo, sem nada, uma escuridão, um breu absurdo, e a casinha da amiga da minha avó, era de beira da estrada, bem na beira da estrada assim, bem na beira da estrada, estradinha de terra. E ela falou que estava dando para lá de meia-noite já, começa a ouvir um rinchado, um relincho de cavalo. Só que não era um relincho de cavalo normal, não era um relincho de cavalo igual outros cavalos normais. Era um relincho de cavalo junto com um grito de mulher. Segundo ela contava, né? Parecia um relincho de cavalo junto com um berro de mulher, um grito agoniante de mulher, né? E ela falou que ela se tremeu toda ali, né? E estava muito preocupada, porque tinha criança recém-nascida e tal ali, tinha acabado de nascer, e não sabia o que era aquele negócio. Só que ela olhou pela gretinha da porta, porque aquele negócio começou a ficar mais estridente, né? Aquele volume, aquele cavalo começou a dar aquele trote ali no meio da estrada, começou a ficar mais estridente. Ela resolveu olhar para ver o que era, porque não era possível aquela hora, cavalo solto, cavalo fugido, não tinha como, né? Ela olhou. Naquela olhou pelo buraco da porta, ela viu aquele bicho. Diz ela que era um cavalo, parecia um cavalo preto, com as chamas saindo do pescoço, mas era muita chama que você iluminava a estrada inteira. Ficava toda iluminada. E seguindo daquele relincho com um grito de mulher passando na estrada. E aquele bicho passou na estrada, passou normal, não parou nem nada, só passou, galopando e passou. Dali a pouco foi embora, sumiu lá na porteira do alto, sumiu lá em cima. Depois disso ninguém mais viu. E depois desse dia, diz ela que não conseguiu mais sair de casa. Ela foi embora e não conseguiu mais sair de casa. Depois daquele dia, ficou um bom tempo aí sem conseguir sair de casa pela aquela visão do inferno que, segundo ela viu ali, né? Que era aquele cavalo grande, um cavalo preto grande, sem cabeça, botando fogo pelas ventas, né? Pela cabeça, no caso, né? Sem cabeça, botando fogo pela cabeça. E ela contava essa história para mim. E eu ficava assim, morrendo de medo. Hoje em dia, né? Você não vê muito mais falar de mula sem cabeça, né? Mula sem cabeça virou meio que um folclore de verdade, né? Porque você não vê mais. Para mim, as mulas sem cabeça morreu tudo, acabou tudo. As véias que viravam mula sem cabeça, para mim acabou tudo. Maldição, acabou tudo, mula sem cabeça. Diferentemente de lobisomem, que você ainda vê hoje em dia, até pouco tempo atrás, como eu contei no relato passado, você via ainda. Agora mula sem cabeça não, parece que ficou lá na década de 30, 40, depois disso aí nunca mais ninguém viu falar em aparição de mula sem cabeça. E é difícil você ver o povo contar hoje em dia, os mais novos, contar de mula sem cabeça, que viu, é muito complicado. Mas se você tiver um vô, uma avó aí, bem antigo mesmo, uma bisavó ainda, pode ter certeza, principalmente se eles for aí de interior do Brasil, eles vão te contar uma história de mula sem cabeça, porque era muito comum na época o pessoal acreditar, beleza? É isso aí, para quem gostou do relato, deixa o like aí, é muito da hora essa interação que a gente vai ter aqui no canal, e para quem curte também aí as histórias, quem curte o Assombrado, quem curte essa resenha aí, já se inscreve no canal. E ó, não esquece de mandar um relato lá pra mim que eu vou contar aqui, vou separar e vou contar aqui no canal, tá bom? É nóis, meus amigos, muito obrigado, valeu e até uma próxima.